Olá, sou Lorena Santana. E eu sou Karen Chinsky. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elos em Fluxo, um mesa-cast produzido pelos integrantes do projeto de extensão Elos do curso de jornalismo da UEPG. O objetivo do Elos em Fluxo é promover debates sobre temáticas sociais com convidados que possam nos ajudar a entender questões relacionadas, pautando especialmente a defesa dos direitos humanos. Você terá acesso aos novos episódios no nosso canal no YouTube. Hoje vamos falar sobre feminismo e gênero. Para isso, estamos aqui com Clara Prado. Ela é graduada em licenciatura em letras, é mestra em estudos de linguagem e atua em projetos voltados para a educação popular. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada, gente. Boa tarde. Então, o conceito de feminismo surgiu lá no século XIX e se desenvolveu como um movimento filosófico, social, político que luta pela igualdade de gênero e, consequentemente, pela participação da mulher na sociedade. Clara, como podemos pensar no movimento feminista de hoje em dia? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como eu me aproximo do movimento feminista e dos estudos de gênero, e daí acho que fica mais fácil entender como eu vejo o feminismo hoje a partir disso, né? Eu me aproximei do movimento feminista entre 2012 e 2013, então sou uma militante feminista aí 11, 12 anos, em um contexto de capital do estado, Curitiba. Então é muito diferente a organização do movimento social em cidades maiores. Em 2012 e 2013 a gente não tinha as redes sociais tão conectadas, então a gente tinha muita reunião presencial, a gente tinha muita manifestação de rua, a gente tinha muita manifestação cultural vinculada ao movimento feminista. E aí, durante a graduação, eu continuo atuando no movimento feminista e participando de grupos de estudo sobre o tema. De 2016 até esse ano, eu participo, em alguns momentos, co-coordenando o grupo de estudos de currículo educacional e diversidades da UEPG, vinculado ao DEL, Departamento de Estudos da Linguagem. E aí, agora, no doutorado, na Federal do Paraná, eu tenho me preocupado em entender os movimentos feministas trans-excludentes. E isso me coloca numa posição de entender quem eu sou no mundo, né? Então, eu sou uma mulher cis, branca, de 28 anos, que teve acesso ao ensino superior, à pós-graduação, que participa ativamente dos movimentos sociais, principalmente da educação popular, por moradia urbana e rural, e dos movimentos de articulação entre campo e cidade. E daí isso me faz ver que a gente tem uma ideia desse surgimento formal do feminismo e das divisões em ondas, né? A primeira onda do feminismo é a onda do sufrágio universal, e daí a gente vai falando dessas outras ondas, e elas são importantes para desenhar uma história formal do feminismo, mas essa história também é uma história universal, então ela não se aplica a todo mundo e a todas as narrativas, né? Por exemplo, se a gente entende que feminismo é um movimento de mulheres que busca a promoção dos direitos das mulheres, a gente vai ter mulheres negras que foram submetidas ao processo de escravidão se organizando muito antes do século XIX, né? Então, essa história da nomenclatura, do conceito, ela é bastante europeia, ela nos serve, teoricamente, nos serve para construir uma memória desse feminismo que foi o primeiro a surgir nos livros, mas também é legal a gente lembrar dessas outras histórias, que são anteriores ao século XIX, que não partem da Europa, né? Elas são construídas pelas comunidades tradicionais indígenas. Muitas etnias não reivindicam hoje o termo feminista, mas isso não quer dizer que as mulheres indígenas não estejam organizadas em suas coletividades, pensando nas suas questões. E aí acho que o feminismo hoje em dia tem um pouco disso, né? A gente tem tentado entender como nos colocamos no mundo, e aí também discutindo bastante, né? Na minha tese, eu pergunto o que é feminismo, mas eu vejo que uma pergunta muito presente no feminismo hoje é o que é mulher. E é a mulher a única sujeita possível do feminismo? Também acho que hoje a gente está em um momento muito complexo, não no sentido de difícil, mas de entrecruzamentos, né? A gente tem as mídias sociais que desempenham um papel muito grande de circulação de informação, mas também de desmobilização das ruas. A gente tem o capitalismo e o neoliberalismo fazendo a gente trabalhar cargas horárias absurdas, que fazem com que a gente não tenha tempo
de se reunir, conversar, entender quais são as demandas das nossas companheiras, assim. E a gente tem muitas perguntas, porque a gente vai acessando novas informações, e essas informações vão trazendo para a gente questionamentos que são importantes também de serem respondidos, assim, né? Acho que é um momento que tem seus desafios, mas continua sendo um momento de bastante diálogo e bastante potência. Aproveitando que a gente está falando do cenário atual, nos últimos anos está acontecendo um retrocesso, uma forte rejeição à luta feminista, um descrédito, um questionamento. Por que você acha que está acontecendo esse retrocesso? Legal. Eu acho que ele existe, esse retrocesso. Não acho que o retrocesso existe, acho que o ataque existe. Né? Existe um ataque ao feminismo, existe um ataque a todas as lutas por pautas sociais. E aí eu acho que eu trouxe alguns livros que orientam a forma como eu penso o feminismo, né? E um deles é o Quem Tem Medo do Gênero, de Butler, que saiu esse ano. E o primeiro capítulo chama O Cenário Global. E Butler vai falar sobre como uma crescente do fundamentalismo religioso e da política conservadora faz com que a gente tenha ataques a todo tipo de luta social. Então, a gente vai ter, por exemplo, mulheres reivindicando seus direitos. A gente vai ter uma reação contrária que vai falar, não, peraí, vocês já chegaram lá. A gente tem os coletivos, por exemplo, por direitos sociais mesmo, né? Nos Estados Unidos, eles vão falar do welfare state, que seriam como a gente tem os auxílios, assim, né? Existe um ataque muito grande a esses auxílios, no Brasil também. Mas tudo isso tem a ver com a forma como esses grupos fundamentalistas e conservadores se organizam, conseguem disseminar o que eles vão chamar, né, de uma luta anti-ideologia de gênero, apesar dos movimentos feministas entenderem que tudo é ideológico, a gente não tem uma defesa por uma ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero está posta. E aí essa capacidade, também vinculada à hiperconexão, assim, que faz com que a gente tenha já um cenário bastante semelhante em vários países, faz com que a gente enfrente desafios bem grandes no sentido de ataque. Ao mesmo tempo, sendo uma pessoa que milita no movimento feminista aí há 12 anos e que venho de uma família de mulheres feministas, a gente nunca teve tanta gente reivindicando feminista. Então, a gente pode pegar umas lições, tipo, da Bell Hooks, assim, e continuar tendo esperança que tanto o movimento social, como o movimento de mulheres, como o movimento negro, vão tendo respiros muito bons, conforme a gente consegue reagir a esses ataques, mas também criar caminhos que não sejam só dessa batalha constante, né? Que a gente consiga criar caminhos de o que precisamos. Então, vamos atrás disso, assim. Certo. Dentro do feminismo, a gente ouve falar de algumas vertentes, de algumas divisões, né? Como ali o feminismo negro, o feminismo liberal, o feminismo radical. É certo a gente falar, assim, que o feminismo busca o mesmo objetivo, todos eles, através de meios diferentes? Eu acho que, assim como a história das ondas dos feminismos e a história do feminismo do século XIX europeu, quando a gente fala de vertentes, a gente acaba colocando as pessoas em caixinhas. Eu me alinho bastante ao feminismo interseccional, que vai entender que cada pessoa é construída a partir dos seus cruzamentos identitários, né? Então, a gente consegue entender questões de classe, questões de raça, questão de identidade de gênero. E aí a gente tem muitos coletivos feministas que se organizam, sim, a partir dessas vertentes, porque o nosso referencial teórico muda. Se você é uma pessoa que se entende como uma pessoa que parte do feminismo negro, você provavelmente vai ler ali Lélia Gonzalez, você vai partir da Bell Hooks, da Sueli. E aí, se você é uma pessoa que se alinha ao feminismo sapatão, ao feminismo lésbico, você com certeza vai ler Rich, você vai ler Wittig, você vai ler Audre Lorde, e daí você começa a se organizar a partir disso. Você também se encontra com mais pessoas parecidas com você, né? Aqui em Ponta Grossa, a gente já teve uma frente feminista lésbica, que era a Sapataria. Então, a gente era um coletivo de mulheres lésbicas que trocavam ideias sobre essa experiência e, a partir disso, conseguia entender como a gente vivia e o que a gente deixava de viver em Ponta Grossa por ser sapatona, né? Então, acho que as vertentes têm sua importância por isso e para uma organização de pautas. Ao mesmo tempo, isso tem permitido que a gente tenha movimentos que são excludentes.
Por exemplo, eu estudo especificamente o que eu chamo de TERF, né, que é o RADFEM, o feminismo radical, que é o feminismo radical trans-excludente, que é um feminismo que não vai reconhecer as identidades trans ou vai ter um apego muito grande ao determinismo biológico e não vai acreditar que gênero funciona, né, trabalha com a ideia de sexo, também vai fazer algumas defesas em relação a direito de circulação e vida de pessoas trans, assim, que são bastante excludentes, né? E daí, em determinado momento, eu me pergunto, na vida e na minha pesquisa, né? Eu posso chamar essas pessoas de feministas? Elas podem se chamar de feministas, mas será que eu tenho interesse na minha construção do movimento feminista em entender elas como parte disso que eu venho construindo? E aí eu acho que isso também se aplica, por exemplo, quando a gente fala do feminismo liberal, né? Que é muito conhecido como o feminismo branco, que é o feminismo que acredita que é possível, no capitalismo e no contexto neoliberal, você se organizar de tal forma que uma mulher branca que sempre estudou em escola particular, que teve acesso à universidade e entrou aos 17 anos na graduação, ela vira âncora de uma grande rede logo no começo da carreira, no caso de jornalismo, mas ela, sei lá, consegue uma posição de liderança numa empresa da iniciativa privada, o feminismo venceu, né? Então, essa também é uma questão que surge em pesquisas, inclusive no meu programa de pós-graduação, o PPG Letras da Federal, que é, será que essas pessoas também têm feito esse movimento feminista como outros movimentos têm feito? E daí eu destaco, né? Eu acho que o movimento negro faz isso dentro do feminismo negro. Eu acho que o feminismo interseccional produz isso, o feminismo marxista. A gente tem gente que não vai reivindicar o nome feminista, né? Por exemplo, é muito legal a discussão sobre o papel e a luta das mulheres no campo e no campesinato que existe e que não necessariamente vai se chamar movimento feminista, e sim movimento de mulheres, assim como muitas etnias indígenas também reivindicam, porque vem gênero de um jeito diferente da gente, que foi socializado em cidades já nesse contexto do capitalismo, né? Clara, como você falou sobre essas esferas de poder na sociedade, a gente percebe que tem uma diferença, uma distinção entre gênero e raça que promovem barreiras ainda mais profundas dentro de espaços de tomada de decisões e de poder. No Brasil, que é um país com histórico de sexismo e racismo, como essa discriminação se apresenta no cotidiano das mulheres? Eu acho que a gente pode olhar para nós, assim, que estamos aqui na mesa, né, e entender que corpos somos 3 pessoas brancas, falando sobre mulheres, e provavelmente a gente parte desse referencial da nossa existência, da nossa identidade para organizar nosso feminismo, mas acho que sempre que se fala em poder, a gente tem uma coisa em mente que é a política institucional, assim, né? Pensar, tipo, por que tem tanto homem branco rico e velho tomando decisões para um país que não é composto majoritariamente por esse perfil? E aí tem os exemplos clássicos, assim, né? De pensar, por exemplo, no legislativo, a gente hoje em partidos, principalmente por causa das políticas de ações afirmativas, a gente tem quase 50% de mulheres que são filiadas, mas quando a gente pega dados do TSE do ano passado, 2023, a gente tem que o ano em que a gente teve mais mulheres eleitas em um pleito não chegou a 20%. Então, a gente tem uma diferença bastante grande, que tem a ver com gestão de recursos, tem a ver com aparecer na mídia, né, o partido priorizar aquela candidatura ou não, mas também tem uma impressão pública do que significa uma mulher no poder e quais os lugares atribuídos a cada mulher. E isso tem muito a ver com racialidade. Aí, se a gente pensa, por exemplo, no executivo, né, tem uma pesquisa aqui do DEL, do Departamento de Estudos da Linguagem, foi um TCC, acho que 2016, 2017, que trabalhou com os comentários do Instagram do Lula e da Dilma. E daí a gente vê como, por exemplo, os comentários dirigidos a Dilma, eles eram carregados de uma misoginia que não atingiam, por exemplo, o Lula em termos de classismo, que a gente podia fazer um equivalente, né? E aí, se a gente pensa no judiciário também, a gente no judiciário tem 11 ministros no STF, só uma mulher, ministra Carmen Lúcia, uma mulher branca, teve todos esses acessos. Então, isso faz com que a gente tenha a impressão que o poder institucional realmente está muito longe das nossas mãos,
mais longe ainda de mãos não brancas, mais longe ainda de mãos que sejam trans, né, mãos não cisgêneras. Ao mesmo tempo, é possível que a gente rearticule o que a gente entende como poder, né? Quando a gente vê movimentos sociais nas ruas, lideranças de coletivos, a gente tem mulheres ocupando esses papéis. Esse ano, que é ano eleitoral, a gente tem candidaturas muito massas, assim, em quase todas as cidades, que se colocam como candidatas feministas. A gente tem bancadas feministas, coletivos de mulheres. Eu gosto muito de algumas candidaturas, como a Duda Salabert, em Minas Gerais, que é uma mulher trans, que faz uma campanha muito bonita. A gente tem a Erika Hilton, que ocupa um espaço de poder muito massa e consegue usar as mídias a seu favor. Então, a gente, além da política institucional, olhar para as lideranças, movimentos sociais, coletivos e também para o nosso cotidiano, né? Você vê como é a relação sua com a sua família e como as mulheres estão ali. Você vê como é a sua relação com a sua vizinhança, sua relação com as suas professoras e seus professores. É diferente? Provavelmente a resposta é sim. E aí a gente consegue, novamente, assim, né, ter mais esperança e pensar um pouco com mais felicidade em quais são os caminhos do feminismo. Maravilha. Então a gente percebe que a gente já avançou bastante em relação a esse assunto, né? Mas para encerrar esse episódio, quais são as principais tarefas pendentes do feminismo contemporâneo que precisa ser debatido de maneira mais urgente, na sua opinião? Eu acho que, desde que o feminismo surge, o corpo é uma grande questão. E o feminismo com esse nome, né? E antes dele surgir, as coletividades de mulheres já tinham o corpo como um elemento central de suas discussões. E aí eu acho que os direitos reprodutivos, eles seguem sendo muito importantes. E eu penso principalmente na pauta do aborto, no debate público sobre essa pauta, nos retrocessos, né? A gente teve a pele do estupro no início desse ano, que foi muito massa para ver a mobilização que mulheres ainda fazem nas ruas quando chamadas, porque atingiu um ponto central da maior parte dos feminismos contemporâneos, assim. Pensar nos trabalhos domésticos não remunerados também é outra questão fundamental, né? Essas duplas, triplas jornadas, ainda mais no contexto neoliberal, em que a gente já tem mais de um trabalho. E daí, por exemplo, vocês estão no contexto de jornalismo, né? Trabalham em algum lugar, DPJ, fazem taxa, daí chegam em casa, precisam fazer as atividades domésticas, cuidar da irmã, cuidar do filho, cuidar da avó. Então, a gente tem todas essas atividades da economia do cuidado, assim, que vão tomando nosso tempo, são atividades não remuneradas. E aí existem países que já tomaram algumas atitudes em termos de políticas públicas, de, por exemplo, contar esse tempo para aposentadoria, o tempo de trabalho não remunerado, assim como pensar em políticas de moradia voltadas para mulheres. E aí eu acho que, além desses dois pontos que são bastante fundamentais, é a gente conseguir olhar com mais pé no chão para quem são as mulheres que constituem o grupo em maior vulnerabilidade, assim, né? E aí o meu diálogo, principalmente pela atuação na educação popular, ele está junto com as mulheres do campo, do campesinato, mas aí a gente se volta também às mulheres das florestas, né? As mulheres indígenas. A gente consegue pensar bastante nas identidades que não são essas identidades universais de mulher. O que é uma identidade universal de mulher, né? E aí, aqui tem o da Bell Hooks, e eu não sou uma mulher, que ela repete essa pergunta, que é: eu, enquanto mulher negra, sou considerada uma mulher dentro dos papéis atribuídos a essa mulher? E na frente do livro da Bell Hooks está o Transfeminismo, da Letícia Nascimento, em que ela repete essa pergunta. E eu, que sou uma travesti, uma mulher trans, e eu não sou uma mulher? Então, eu acho que entender melhor como organizar as demandas dos feminismos para que eles sejam capazes de contemplar e dar outras respostas para essas perguntas, que nos dois livros é não, né? A mulher negra, ela sempre é atribuída à identidade do outro. Então, a mulher negra, ela não é a mulher, ela é a outra mulher. E daí as mulheres trans e as mulheres travestis, elas são o outro do outro. Então, você vai criando afastamentos muito grandes e você consegue, daí, às vezes, chegar na pessoa que vira âncora, na pessoa que vira gerente de uma empresa, ocupa um papel de liderança, mas a gente tem essas outras pessoas que estão em uma situação de mais vulnerabilidade e que a gente não consegue atender. E aí é preciso que todo mundo, quero dizer, pessoas de diferentes áreas, então, de uma maneira bastante interdisciplinar e de multicontextos, assim, a gente consiga entender que o direito à educação,
a educação de qualidade, gratuita, para todos, mas também educação sexual nas escolas, a saúde, os direitos reprodutivos no contexto da saúde, a pauta da maternidade no contexto da saúde, a moradia, que é uma questão muito grande. Tudo isso tem que fazer parte do que a gente entende como uma luta feminista, porque senão ela acaba sendo uma luta que atende só essa mulher universal, né? Para quem o conceito feminismo foi criado, mas não o movimento. Clara, apesar de ser uma discussão muito importante, infelizmente a gente chegou ao fim do Elos em Fluxo, um MesaCast produzido por acadêmicos do curso de jornalismo da UEPG pelo projeto de extensão Elos. No episódio de hoje, nós debatemos questões que envolvem o feminismo negro com Clara Prado. Obrigado pela participação, Clara. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Siga nossas redes sociais, disponíveis na descrição, e até a próxima.